Existe uma história que todos conhecem desde a infância. A história de um homem justo chamado Noé, de um dilúvio que cobriu a terra inteira e de uma arca gigantesca que salvou a vida de cada espécie animal. Gerações após gerações aprenderam sobre este evento como um conto de salvação e misericórdia divina. Mas e se tudo o que nos ensinaram fosse apenas metade da verdade? E se por trás da narrativa de resgate existisse um propósito muito mais sombrio e perturbador? As escrituras antigas guardam segredos que poucos ousam explorar. Gênesis capítulo 6 abre uma janela para um mundo que Deus decidiu destruir completamente. A Bíblia nos diz que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do coração humano era só má continuamente. Mas existe algo mais naqueles versículos. Algo que as traduções modernas suavizaram, algo que os conselhos religiosos preferiram manter nas sombras. Quando mergulhamos nos textos originais em hebraico, descobrimos palavras que carregam significados muito mais profundos. A terra não estava apenas corrupta moralmente. A palavra usada em Gênesis 6, verso 11, é shachat, que significa corrompida, mas também pode ser traduzida como arruinada na sua essência, ou deformada na sua natureza. Não era apenas o comportamento humano que havia se degenerado. Era a própria criação que tinha sido violada de uma forma que desafiava as leis estabelecidas por Deus. Naqueles dias, segundo Gênesis 6, verso 4, havia gigantes na terra. A palavra hebraica é Nefilim, um termo que causa debates acalorados entre estudiosos há milênios. Alguns dizem que eram simplesmente homens poderosos, guerreiros famosos, mas a etimologia da palavra conta outra história. Nefilim vem da raiz nafal, que significa cair ou os caídos. Estes não eram homens comuns. Eram algo diferente, algo que não deveria existir. O versículo continua explicando como estes gigantes surgiram. Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esta união produziu os Nefilim. Mas quem eram estes filhos de Deus? No livro de Jó, quando Deus estabelece os fundamentos da terra, pergunta a Jó onde ele estava quando as estrelas da manhã juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aqui, filhos de Deus claramente se refere a seres celestiais, anjos. A união entre seres celestiais e mulheres humanas gerou uma raça híbrida que não pertencia nem ao céu nem à terra. Estas criaturas carregavam poder sobrenatural, mas também corrupção na sua própria genética espiritual. Eles se tornaram tiranos, dominadores violentos, que espalharam caos por toda a civilização antiga. E foi esta abominação, esta violação das fronteiras entre o divino e o humano, que provocou a ira de Deus de uma forma sem precedentes. O dilúvio não foi apenas um julgamento moral, foi uma limpeza dimensional. Foi Deus dizendo que aquilo que havia sido corrompido precisava ser completamente apagado. As águas vieram de cima e de baixo. As fontes do grande abismo se romperam e as janelas dos céus se abriram. Era como se o próprio tecido da criação estivesse sendo desfeito, voltando ao caos primordial que existia antes de Deus dizer: haja luz. Mas aqui está a pergunta que poucos fazem. Se Deus queria destruir toda aquela corrupção, por que Ele ordenou a construção da arca? A resposta óbvia é para salvar Noé e sua família, os únicos justos que restavam. Mas será que era só isso? E se a arca tinha um segundo propósito? E se, junto com salvar os inocentes, ela também precisava conter algo que não podia ser destruído simplesmente afogando? Pense nisso. Deus é todo-poderoso.
Ele poderia ter transportado Noé e sua família para outra dimensão durante o dilúvio e trazido de volta depois. Ele poderia ter protegido eles de 1000 maneiras diferentes. Então, por que uma construção tão elaborada, tão específica, com medidas tão exatas? Por que uma estrutura de 3 níveis, selada por dentro e por fora, com apenas uma porta e uma janela? Estudiosos ao longo da história têm se perguntado sobre o design da arca. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, 3 andares, madeira de gofer coberta com betume por dentro e por fora. Cada detalhe foi dado por Deus diretamente a Noé. Não havia espaço para improvisação. Era como se Deus estivesse construindo não apenas um refúgio, mas um tipo de cofre, um container sagrado para algo muito específico. Se você está gostando desta jornada pelas verdades ocultas das Escrituras, inscreva-se no canal para não perder as revelações que virão. Esta história vai muito mais fundo do que você imagina. A Arca de Noé não era apenas madeira e betume. Era teologia em forma física. Era uma declaração de Deus sobre separação, sobre santidade, sobre a linha que não deveria ser cruzada entre o celestial e o terrestre. E dentro daquela estrutura, durante 150 dias, enquanto as águas prevaleciam sobre a terra, algo aconteceu. Algo que Noé nunca falou publicamente. Algo que mudou ele para sempre. Capítulo 2. Antes do dilúvio. O mundo que Deus decidiu apagar. Para entender verdadeiramente o que a arca representava, precisamos voltar no tempo. Precisamos ver o mundo como ele era antes das águas virem. Gênesis nos dá apenas vislumbres dessa era, mas outros textos antigos preservam memórias mais detalhadas daqueles dias sombrios. O mundo antediluviano, como os estudiosos chamam o período antes do dilúvio, era radicalmente diferente do nosso. A Bíblia nos diz que as pessoas viviam centenas de anos. Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Matusalém, o homem que viveu mais tempo registrado na Bíblia, alcançou 969 anos. Esta longevidade não era ficção. Era resultado de um mundo onde a criação ainda mantinha muito da sua perfeição original. Mas a longevidade trouxe também algo sinistro. Significava que o conhecimento do mal podia ser acumulado e refinado por séculos dentro de uma única vida humana. Imagine alguém que passa 500 anos aperfeiçoando práticas ocultas, desenvolvendo tecnologias proibidas, explorando dimensões espirituais que Deus havia fechado para a humanidade. É aqui que o livro de Enoque se torna essencial para entender o quadro completo. Este texto antigo, considerado escritura pela Igreja Etíope e citado até no Novo Testamento na Carta de Judas, descreve em detalhes o que aconteceu quando os vigilantes, anjos responsáveis por observar a humanidade, decidiram abandonar seu posto celestial. Enoque escreve que 200 destes anjos, liderados por um ser chamado Semjaza, desceram ao Monte Hermon. Eles fizeram um pacto entre si, sabendo que o que estavam prestes a fazer era uma rebelião terrível. Eles juraram juntos e se ligaram mutuamente com maldições, caso algum desistisse do plano. E então, eles tomaram esposas humanas e começaram a ensinar à humanidade segredos que deveriam permanecer ocultos. Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e armaduras. Ele revelou a arte da guerra em uma escala que a humanidade primitiva nunca havia imaginado. Amazaraque ensinou feitiçaria e magia negra. Armers ensinou como quebrar encantamentos. Baraquel ensinou astrologia. Cocabel ensinou sinais e presságios. Tamiel ensinou astronomia. E Asradel ensinou os movimentos da lua.
conhecimento que seria usado para práticas ocultistas. Mas o mais perturbador foi o que eles ensinaram às mulheres: cosméticos, joias, pedras preciosas e cores. Parece inofensivo, mas o texto de Enoque deixa claro que não era sobre beleza simples. Era sobre sedução, manipulação e práticas que distorciam os propósitos originais da criação. O mundo rapidamente se tornou obcecado com aparência, vaidade, materialismo e poder. Os filhos nascidos dessas uniões eram os Néfilim, gigantes que cresciam até 3.000 côvados de altura, segundo alguns manuscritos antigos. Eles consumiam todo o trabalho dos homens. Quando a humanidade não podia mais alimentá-los, os Néfilim começaram a devorar os próprios seres humanos. E então, em um ato final de abominação, começaram a consumir uns aos outros e beber o sangue. O mundo havia se tornado um pesadelo. A violência cobria a terra como uma praga. Não havia justiça, não havia misericórdia. Os fortes dominavam os fracos sem piedade. E pior, a própria natureza estava sendo corrompida. O livro dos Jubileus, outro texto antigo, menciona que os vigilantes também ensinaram como cruzar espécies de animais, criando híbridos monstruosos que não faziam parte da criação original de Deus. Esta é a razão pela qual Deus disse em Gênesis 6, verso 7, que se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. A palavra arrependeu aqui não significa que Deus cometeu um erro. Significa que ele sentiu dor profunda. O coração de Deus estava quebrado ao ver sua criação tão deformada, tão longe do que ele havia planejado. E foi neste cenário de caos absoluto que Deus encontrou um homem, Noé. Gênesis 6, verso 9, nos diz que Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. A palavra perfeito, aqui em hebraico, é tamim, que significa sem defeito, completo, íntegro. Em um mundo onde a genética humana estava sendo corrompida pela mistura com seres celestiais, Noé e sua família mantinham linhagem pura. Eles eram humanos verdadeiros, não contaminados pela hibridização que destruía a humanidade. Deus olhou para a terra, viu a extensão da corrupção e tomou uma decisão. Farei vir um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas, disse Deus a Noé, contigo estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Se esta revelação está tocando seu coração, deixe um like e compartilhe com amigos que precisam conhecer estas verdades escondidas nas Escrituras. Noé recebeu instruções precisas, mas junto com as instruções sobre madeira, dimensões e animais, será que Deus também deu a Noé conhecimento sobre algo mais? Algo que deveria ser guardado em segredo? Algo relacionado ao verdadeiro propósito do nível inferior da arca? Capítulo 3. Os vigilantes e os filhos proibidos. Para compreender completamente o que Deus estava fazendo através do dilúvio e da arca, precisamos entender mais profundamente quem eram os vigilantes e o que aconteceu com eles e seus descendentes. Esta é uma história que os conselhos religiosos tentaram apagar da memória coletiva, mas que permanece preservada em textos que sobreviveram aos milênios. O livro de Enoque dedica capítulos inteiros descrevendo o destino dos vigilantes. Quando eles se rebelaram e causaram a corrupção massiva na terra, os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel levaram o caso diante de Deus. Eles relataram a devastação, a violência e a abominação que os vigilantes haviam causado. E Deus proferiu julgamento. Deus ordenou a Rafael que amarrasse Azazel de mãos e pés e o lançasse nas trevas. Ele deveria abrir o deserto que está em Dudael e jogá-lo ali.
Rafael deveria colocar sobre Azazel pedras ásperas e pontiagudas, cobri-lo com escuridão e deixá-lo ali para sempre. Azazel permaneceria naquele lugar até o grande dia do julgamento, quando seria lançado no fogo eterno. A Miguel, Deus ordenou que prendesse Semjaza e os outros vigilantes. Eles deveriam ser amarrados por 70 gerações nas colinas da terra até o dia do seu julgamento final, e então seriam levados ao abismo de fogo e tormento, onde ficariam presos para sempre. Mas e quanto aos Nefilim, os filhos dos vigilantes? Eles eram metade celestiais, metade humanos. Tinham corpo físico, mas também essência espiritual, que não era totalmente da terra. Aqui está onde a história se torna verdadeiramente perturbadora. Deus disse que os Nefilim se destruiriam uns aos outros. Eles entrariam em guerra entre si, e suas vidas terminariam em violência. Porém, havia um problema. Quando os Nefilim morriam, seus corpos físicos pereciam, mas suas almas não podiam ir para o Sheol, o lugar dos mortos humanos, porque não eram totalmente humanos, e não podiam retornar ao céu, porque eram nascidos de rebelião. Então, o que acontecia com eles? Enoque revela que os espíritos dos Nefilim se tornaram demônios, espíritos malignos que vagam pela terra, invisíveis, sem corpo, eternamente inquietos. Eles são os espíritos impuros mencionados no Novo Testamento. São eles que buscam possuir humanos e animais, tentando experimentar novamente a sensação de ter um corpo físico. Eles odeiam a humanidade porque não podem mais fazer parte dela, e odeiam Deus porque foram banidos da sua presença. Esta revelação muda tudo. Significa que quando o dilúvio veio, ele não apenas matou pessoas más. Ele destruiu os corpos dos Nefilim, mas liberou seus espíritos. O mundo ficou infestado com milhares de demônios, todos eles descendentes dos vigilantes, todos eles carregando conhecimento proibido, todos eles cheios de ódio pela criação de Deus. Agora, imagine a situação de Noé. Deus lhe disse para construir a arca e preservar vida, mas Noé também sabia sobre os Nefilim. Ele havia vivido naquele mundo por 600 anos antes do dilúvio. Ele tinha visto os gigantes. Ele conhecia a violência que eles causavam. E ele sabia que simplesmente afogar os corpos não resolveria o problema espiritual. É aqui que alguns estudiosos propõem uma teoria assustadora. E se um dos Nefilim não morreu no dilúvio? E se Deus ordenou que Noé levasse um deles para dentro da arca, não para salvar, mas para conter? Um espécime vivo que serviria como evidência do julgamento de Deus, mas também como prisioneiro eterno? Pode parecer impossível, mas considere isto. Em Deuteronômio 3, verso 11, muito tempo depois do dilúvio, a Bíblia menciona Og, rei de Bazã, cuja cama era de ferro e tinha 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Og era um gigante. A Bíblia o identifica como o último dos Refaíns, outra palavra para gigantes. Se todos os Nefilim morreram no dilúvio, como Og existia séculos depois? E há mais. Em Números 13, verso 33, quando os espias israelitas exploram Canaã, eles voltam dizendo: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os Anaques eram descendentes dos Nefilim. Isto significa que a linhagem dos gigantes, de alguma forma, sobreviveu ao dilúvio. A explicação tradicional é que a corrupção aconteceu novamente depois do dilúvio, que mais anjos caíram e repetiram o erro dos vigilantes. Mas Judas, verso 6, diz que os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação,
Deus os reservou em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Isto sugue era que eles foram presos, não que foram livres para repetir o erro. Então, como os gigantes retornaram? A resposta pode estar na própria arca. E se a semente genética dos Nefilim foi preservada de alguma forma? E se algo ou alguém dentro da arca carregava aquele DNA proibido? E se o nível inferior da arca não guardava apenas animais, mas algo muito mais sinistro? Comente abaixo o que você acha que Deus escondeu dentro da arca. Suas teorias podem revelar verdades que ainda não exploramos completamente. Capítulo 4. As instruções divinas. Construindo mais que um barco. Quando Deus apareceu a Noé com as instruções para construir a arca, cada palavra tinha propósito, cada medida tinha significado. Nada foi deixado ao acaso ou à interpretação humana. Isto é importante porque revela que a arca era mais do que engenharia náutica. Era arquitetura espiritual. Gênesis 6, verso 14, começa com Deus dizendo: Faze para ti uma arca de madeira de gofer. A madeira de gofer é mencionada apenas aqui em toda a Bíblia. Ninguém sabe com certeza que tipo de árvore era. Alguns estudiosos sugerem cipreste, outros cedro, outros ainda dizem que gofer pode nem ser um tipo de madeira, mas uma descrição de como a madeira deveria ser tratada. A palavra pode significar madeira resinosa ou madeira laminada. O que sabemos é que tinha que ser madeira forte o suficiente para suportar não apenas o peso de todos os animais e suprimentos, mas também as forças tremendas das águas do dilúvio. As fontes do grande abismo se romperam. Isto não foi chuva pesada. Foi uma ruptura geológica massiva. Águas subterrâneas explodiram para a superfície com força cataclísmica. A arca precisava sobreviver a condições que destruiriam qualquer navio normal. Deus então especificou: farás compartimentos na arca e a cobrirás com betume por dentro e por fora. O betume era um tipo de piche, uma substância impermeabilizante. Mas note que Deus disse para cobrir tanto por dentro quanto por fora. Por fora faz sentido, para impedir que água entre. Mas por que por dentro? Alguns comentaristas judeus antigos sugeriram que o betume interno não era apenas para a água. Era para conter algo, para criar uma barreira espiritual além da barreira física. O betume, sendo derivado da terra, mas processado através de fogo, tinha propriedades simbólicas de purificação e separação. As dimensões vieram a seguir: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Um côvado era aproximadamente 46 centímetros. Então, a arca tinha cerca de 138 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Era massiva. Engenheiros navais modernos analisaram estas proporções e descobriram que são ideais para estabilidade em mares agitados. Mas há algo mais nas medidas: 300, 50 e 30. Estes números têm significado simbólico nas Escrituras. 300 era o número de guerreiros que Gideão levou para derrotar os midianitas. 50 era o número de anos do jubileu, quando escravos eram libertados e dívidas perdoadas. 30 era a idade quando levitas começavam seu ministério no templo, e também a idade quando Jesus iniciou seu ministério público. A arca teria 3 andares: o inferior, o segundo e o terceiro. Esta divisão tripla aparece repetidamente na estrutura do tabernáculo e depois no templo: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. 3 níveis de santidade, 3 graus de separação, 3 barreiras entre o comum e o sagrado. O nível inferior da arca
é mencionado, mas nunca descrito em detalhe. Isto é estranho porque Deus foi tão específico sobre tudo mais. Por que deixar o nível inferior indefinido? Alguns rabinos antigos acreditavam que o nível inferior era para armazenar dejetos dos animais. Mas 150 dias de dejetos de milhares de animais exigiriam um sistema de eliminação que a Bíblia não menciona. Outros estudiosos sugerem que o nível inferior era para armazenar comida e água. Isto faz mais sentido, mas ainda não explica por que a Bíblia é tão silenciosa sobre ele. Em contraste, os outros níveis são descritos com detalhes claros sobre sua função. E então há a janela e a porta. Deus disse: farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Uma janela de um côvado, aproximadamente 46 centímetros, não muito grande, e situada no topo. Isto significa que a maior parte da arca estaria em escuridão constante, especialmente os níveis inferiores. Por que Deus projetaria um espaço onde a luz mal podia entrar? Animais precisam de luz. Humanos precisam de luz. A escuridão completa por meses causaria problemas psicológicos severos, a menos que a escuridão fosse proposital. A menos que houvesse algo dentro da arca que precisava ser mantido em trevas. E a porta, apenas uma porta, em toda aquela estrutura gigante, apenas uma entrada e saída. Isto é significativo. Uma porta significa um ponto de controle total. Significa que nada entra ou sai sem passar por aquela única abertura. É um design de contenção, não apenas de preservação. Mais importante ainda, Gênesis 7, verso 16, nos diz que depois que todos entraram na arca, o Senhor fechou a porta após ele. Não foi Noé que fechou a porta. Foi Deus pessoalmente. Ele selou a arca do lado de fora. Por quê? Para proteger os que estavam dentro das águas? Ou para garantir que o que estava dentro não pudesse sair? A arca levou aproximadamente 100 anos para ser construída. Durante todo esse tempo, Noé pregou justiça para seu povo. Segundo Pedro 2, verso 5 no Novo Testamento, ele avisou sobre o julgamento que viria, mas ninguém escutou. E enquanto construía aquela estrutura monumental, Noé talvez soubesse que estava construindo mais do que um refúgio. Estava construindo uma prisão divina. Inscreva-se e ative o sininho para continuar descobrindo os mistérios que a Bíblia esconde nas entrelinhas da história. Capítulo 5. Os passageiros invisíveis da arca. Quando pensamos nos passageiros da arca, imaginamos Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles. 8 pessoas justas que Deus escolheu para recomeçar a civilização humana. E claro, os animais. 7 pares de animais limpos e 1 par de animais imundos de cada espécie. Mas e se houvesse passageiros que não foram mencionados nas genealogias familiares ou nas listas de animais? A Bíblia é curiosamente específica sobre alguns detalhes e estranhamente silenciosa sobre outros. Gênesis 7, verso 2 diz: de todo animal limpo tomarás para ti 7 pares, macho e fêmea, mas dos animais imundos 1 par, macho e fêmea. Esta distinção entre limpo e imundo é interessante porque o conceito de animais limpos e imundos só foi formalizado séculos depois na lei de Moisés. Então, como Noé sabia quais animais eram limpos ou imundos? A resposta óbvia é que Deus lhe disse. Mas isto também significa que havia conhecimento espiritual sendo transmitido que ia além do físico. Limpo e imundo não eram categorias apenas sobre dieta ou saúde. Eram categorias espirituais sobre o que era aceitável a Deus e o que não era. Agora pense sobre os animais imundos.
por que preservá-los? Se são imundos, se não são aceitáveis para sacrifício ou consumo, por que Deus ordenou que um par fosse salvo? A resposta tradicional é que eles fazem parte do ecossistema, que tem função na criação. Isto é verdade. Mas e se houvesse outra razão? E se entre os animais classificados como imundos, houvesse criaturas que não eram exatamente animais? Criaturas que talvez fossem híbridos resultantes das experiências genéticas que os vigilantes haviam ensinado? O livro dos Jubileus menciona que os anjos caídos ensinaram os humanos a misturar espécies, criando animais que Deus não havia criado. Estas abominações genéticas faziam parte da corrupção que provocou o dilúvio. Então, por que preservá-las? Talvez porque elas eram evidência. Talvez porque Deus queria que existisse prova física do que acontece quando suas leis de criação são violadas. Ou talvez porque algumas dessas criaturas não podiam ser mortas facilmente e precisavam ser contidas. Há também a questão dos espíritos. Já discutimos que quando os Nefilim morriam, seus espíritos se tornavam demônios vagando pela terra. Quando o dilúvio matou todos os Nefilim que ainda estavam vivos, milhares de espíritos desencarnados foram liberados simultaneamente. Para onde eles foram? Alguns teriam sido varridos pelas águas, aprisionados nas profundezas do abismo, quando as fontes se fecharam novamente. Mas outros podem ter tentado desesperadamente encontrar refúgio, e o único lugar acima das águas era a arca. Será que espíritos demoníacos cercavam a arca, tentando entrar, criando uma guerra espiritual invisível em torno daquele refúgio sagrado? A Bíblia não descreve isto, mas textos apócrifos preservam tradições de que Noé teve que lutar contra forças espirituais durante sua jornada. Alguns escritos rabínicos dizem que demônios tentaram perfurar o casco da arca por baixo, que criaturas marinhas monstruosas, talvez também híbridos corrompidos, atacavam a estrutura constantemente. Noé teria orado sem parar, invocando proteção divina. E talvez os anjos de Deus formaram uma barreira invisível ao redor da arca, mantendo as forças das trevas afastadas. Mas dentro da arca, nos níveis inferiores onde a escuridão era completa, será que algo mais estava acontecendo? Imagine Noé nos primeiros dias do dilúvio. As chuvas caem sem parar. As águas sobem cada vez mais. Os gritos das pessoas que foram deixadas para trás ecoam até serem silenciados pelas ondas. E dentro da arca, o barulho dos animais inquietos, o ranger da madeira sob pressão e talvez outros sons, sons que não vinham de nenhum animal conhecido, sons vindos do nível inferior. Tradições preservadas em comentários judaicos antigos mencionam que um dos filhos de Noé foi proibido de descer ao nível inferior, que ele tentou explorar aquele espaço escuro e voltou transformado, incapaz de falar por 7 dias. Quando finalmente recuperou a voz, ele jurou nunca falar sobre o que havia visto ou ouvido. E Noé reforçou este voto, ordenando que nenhum membro da família jamais revelasse o segredo do terceiro nível. Estes relatos são apócrifos, não canônicos, mas eles preservam memórias culturais de algo que profundamente perturbou aqueles que viveram o evento. Eles sugerem que a arca não era apenas um zoológico flutuante. Era um container espiritual transportando algo que não deveria ser exposto à luz ou ao conhecimento humano comum. Se você está intrigado com estes mistérios ocultos, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas verdades. E há mais uma peça deste quebra-cabeça: a esposa de Cã. A Bíblia nos dá os nomes de Noé e seus filhos, mas não menciona os nomes das mulheres. Por quê? Novamente,
Este silêncio é suspeito. Em uma cultura onde genealogias eram extremamente importantes, onde cada nome carregava significado, por que as mulheres que repopulariam a Terra não têm nomes registrados? Alguns textos apócrifos fornecem nomes para elas, mas estes textos também preservam uma tradição perturbadora: que uma das esposas dos filhos de Noé tinha linhagem questionável, que ela talvez carregasse genética dos Néfilim, e que foi através dela que a semente dos gigantes sobreviveu ao dilúvio e eventualmente ressurgiu na forma dos Anaques, Refaíns e outros gigantes mencionados no Antigo Testamento. Esta teoria é controversa e muitos estudiosos a rejeitam. Mas ela explicaria como, depois do dilúvio que deveria ter eliminado toda a corrupção, ainda vemos evidências de gigantes e práticas ocultas ressurgindo. Explicaria por que Canaã, neto de Noé, através de Cam, foi amaldiçoado tão severamente. Talvez não foi apenas por desrespeito. Talvez foi porque algo na linhagem de Cam estava contaminado. Capítulo 6. O terceiro nível. A Câmara Esquecida. O design de 3 níveis da arca é mencionado quase como uma nota de rodapé em Gênesis. Mas para aqueles que estudam as Escrituras profundamente, nada é acidental. Cada detalhe tem camadas de significado. Então, quando a Bíblia diz que a arca tinha 3 andares, mas só descreve a função de 2 deles, devemos perguntar por quê. O nível superior tinha a janela, a única fonte de luz e ventilação. É razoável assumir que este era onde Noé e sua família viviam. Era o espaço mais próximo do céu, literal e simbolicamente. Era onde eles podiam olhar para cima e se lembrar de que Deus estava no controle, que este julgamento teria fim, que havia esperança além das águas. O segundo nível provavelmente abrigava os animais limpos e talvez os suprimentos mais essenciais. Estes animais eram valiosos, destinados para sacrifício e para repovoar a terra com criaturas aceitáveis a Deus. Fazia sentido mantê-los em um nível intermediário, mais fácil de acessar, mais fácil de cuidar. Mas o nível inferior, a Bíblia não diz nada sobre ele, e este silêncio grita. Em toda a história das Escrituras, quando Deus quer que algo seja esquecido, Ele simplesmente não o menciona. Mas quando Ele menciona algo e então deixa lacunas, Ele está convidando aqueles com discernimento a procurar mais profundamente. O nível inferior seria o primeiro a tocar as águas do dilúvio. Seria o espaço mais escuro, mais úmido, mais isolado. Se você quisesse manter algo contido, algo que não deveria ser exposto, algo que precisava ser monitorado, mas não interagir com o resto da criação, você colocaria no nível inferior. Algumas tradições judaicas preservadas no Talmud sugerem que o nível inferior da arca tinha características especiais, que era mais do que apenas um porão de carga, que havia divisões dentro dele, câmaras separadas, espaços que serviam funções rituais, além de armazenamento prático. Uma teoria propõe que havia uma câmara especial revestida não apenas com betume, mas com metais específicos: ouro, prata, bronze. Estes metais têm propriedades espirituais nas Escrituras. Ouro representa divindade, prata representa redenção, bronze representa julgamento. Uma câmara revestida com estes elementos seria mais do que física. Seria uma prisão espiritual. O que você colocaria em uma prisão espiritual dentro de uma arca durante um dilúvio global? Um ser que não pode ser morto por meios físicos. Um ser que existe parcialmente nesta dimensão e parcialmente em outra. Um ser cuja própria existência é uma abominação contra a ordem criada, mas cuja destruição completa exigiria desfazer algum aspecto da própria criação.
Os Néfilim eram tais seres, metade humano, metade celestial. Eles tinham corpo mortal, sim, mas também tinham essência imortal herdada dos vigilantes. Quando você mata um Néfilim, o corpo morre, mas o espírito não vai para o Sheol como almas humanas. Ele vaga, eternamente inquieto. Mas e se houvesse um Néfilim especial? Não apenas qualquer gigante, mas talvez o primeiro, o protótipo, o filho de Semjaza, o líder dos vigilantes, um ser que carregava mais poder celestial do que qualquer outro híbrido, um ser cuja morte liberaria um espírito tão poderoso que poderia possuir milhares de pessoas simultaneamente, espalhar corrupção em escala global e desfazer todo o propósito do dilúvio. Matar tal ser seria contraproducente, mas mantê-lo vivo e confinado, isso preservaria a evidência do julgamento de Deus enquanto prevenia dano adicional. E onde melhor para confinar tal prisioneiro do que em uma arca projetada pelo próprio Deus, selada com sua autoridade, flutuando sobre as águas do julgamento? Não há prova escritural direta para esta teoria, mas há pistas. Por exemplo, por que Deus pessoalmente fechou a porta da arca? Não era apenas para proteger quem estava dentro, era para selar quem ou o que também estava dentro. Era uma declaração de autoridade divina. Deus estava dizendo: eu fecho isto, e ninguém abre sem minha permissão. E depois do dilúvio, quando as águas baixaram e a arca pousou nos montes de Ararat, por que Noé esperou tanto para sair? Gênesis 8 descreve um processo elaborado de enviar pássaros para testar as condições. Mas mesmo depois que a terra estava seca, Noé não saiu imediatamente. Ele esperou. Esperou até que Deus explicitamente lhe disse para sair. Por que a hesitação? Será que Noé tinha medo de sair? Ou será que ele estava esperando instruções sobre o que fazer com o prisioneiro no nível inferior? Será que Deus tinha um plano específico para selar aquele ser em outro lugar, agora que a arca havia cumprido seu propósito? A Bíblia não responde estas perguntas diretamente, mas o padrão está lá. Silêncios estratégicos, detalhes omitidos, momentos onde a narrativa desacelera e então pula adiante, como se algo aconteceu que não deveria ser escrito. Deixe um like se você está começando a ver as Escrituras de uma forma completamente nova através destas revelações. Capítulo 7. 150 dias de silêncio. Gênesis 7, verso 24 nos diz: E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. 5 meses. 5 meses flutuando em uma arca gigante, sem ver terra, sem saber se o julgamento de Deus algum dia terminaria. 5 meses vivendo em espaço confinado com animais selvagens, suprimentos limitados e talvez segredos aterrorizantes escondidos no nível inferior. Como foi a vida dentro da arca durante aqueles meses? A Bíblia não nos dá detalhes cotidianos, não descreve as rotinas, os desafios, os momentos de desespero ou esperança, mas podemos imaginar, baseado no que sabemos sobre natureza humana e sobre as condições que eles enfrentaram. Primeiro, havia o barulho. Milhares de animais em estresse, confinados, assustados pelas águas rugindo do lado de fora. Rugidos, guinchos, grunhidos, gritos. Um cacofônico constante que tornaria silêncio verdadeiro impossível. Dormir seria difícil. Paz mental seria um luxo raro. Depois havia o trabalho. Alimentar milhares de animais. Limpar depois deles. Manter a estrutura intacta enquanto tempestades assaltavam de todos os lados. Gerenciar suprimentos de água. Tratar animais feridos ou doentes. Era trabalho físico extenuante, dia após dia, sem descanso, sem alívio. E havia o medo.
Não importa quanta fé Noé tinha, ele ainda era humano. Ele podia ouvir as ondas batendo no casco. Podia sentir a arca sendo jogada violentamente. Podia imaginar a madeira se partindo, a água entrando, todos se afogando como aqueles lá fora. Fé não elimina medo. Fé nos dá força para continuar apesar do medo. Mas havia algo mais dentro daquela arca. Algo que adicionava uma camada de terror além do medo natural do dilúvio. Havia uma presença. Algo no nível inferior que os lembrava constantemente de por que o dilúvio foi necessário. Algo que, se escapasse ou fosse libertado prematuramente, tornaria tudo inútil. Tradições preservadas em fontes judaicas antigas falam de uma regra rígida dentro da arca. Ninguém além de Noé poderia descer ao nível inferior. Nem sua esposa, nem seus filhos, nem as esposas dos filhos. Apenas Noé. E mesmo ele só descia quando absolutamente necessário, e nunca sozinho. Ele sempre ia acompanhado de oração intensa e preparação ritual. Por que tal precaução? O que havia lá embaixo que exigia este nível de cautela? Se fosse apenas comida e dejetos de animais, qualquer membro da família poderia gerenciar. Mas se fosse um prisioneiro espiritual, um ser que podia influenciar mentes através de comunicação telepática, um ser que sussurrava promessas e ameaças nas trevas, então, apenas o homem mais espiritualmente forte deveria se aproximar. E há a história de Cam. A Bíblia nos diz que depois do dilúvio, algo aconteceu entre Cam e Noé que resultou em uma maldição terrível sobre Canaã, filho de Cam. Gênesis 9, verso 22, diz que Cam viu a nudez de seu pai. A maioria dos leitores assume que isto significa simplesmente que Cam viu Noé bêbado e nu e desrespeitou ele de alguma forma. Mas estudiosos hebraicos apontam que a frase ver a nudez muitas vezes é um eufemismo nas escrituras para algo mais sério. Pode significar relação sexual ilícita ou pode significar revelar segredos familiares vergonhosos. No contexto de Noé, que havia acabado de sair de uma experiência traumática de 5 meses na arca, o que Cam realmente viu? Alguns propõem que Cam, desobedecendo ordens, desceu ao nível inferior da arca sozinho, que ele viu o prisioneiro que estava lá, que ele tentou se comunicar com aquele ser, talvez oferecendo libertá-lo em troca de poder ou conhecimento, e que quando Noé descobriu esta traição, não era apenas desrespeito que ele estava punindo, era colaboração com forças que deveriam permanecer seladas. Esta interpretação explicaria a severidade da maldição sobre Canaã. Não era desproporcional se considerarmos que Cam havia colocado em risco toda a missão da arca. Explicaria também por que os cananeus, descendentes de Canaã, se tornaram tão associados com práticas ocultas, adoração demoníaca e rituais abomináveis. Eles carregavam a marca daquela traição ancestral. Durante aqueles 150 dias, Noé carregou um peso que ninguém mais na arca podia compartilhar. Ele era simultaneamente zelador de inocentes e carcereiro de algo maligno. Ele preservava a vida enquanto continha a morte. E o estresse desta dualidade, esta tensão constante entre salvação e contenção, deve ter quebrado algo dentro dele. Talvez seja por isso que depois do dilúvio, a primeira coisa que Noé fez foi plantar uma vinha e ficar bêbado. Não era simplesmente celebração ou relaxamento. Era um homem tentando esquecer, tentando afogar memórias de sons que ecoavam do nível inferior, tentando apagar visões de olhos que brilhavam nas trevas quando ele descia para verificar o prisioneiro. Inscreva-se agora e não perca a conclusão chocante desta investigação bíblica. Capítulo 8. A porta que Deus fechou. Gênesis 7, verso 16,
contém uma das frases mais significativas de toda a narrativa do dilúvio, mas que é facilmente ignorada. E o Senhor fechou a porta após ele. Quando lemos rapidamente, parece apenas um detalhe logístico. Claro, alguém tinha que fechar a porta. Mas o texto não diz que Noé fechou, diz que Deus fechou. Esta distinção é profunda. Significa que selar a arca não era uma tarefa que Noé poderia executar sozinho. Não era apenas uma questão de trancar uma porta de madeira. Era um ato de autoridade divina. Deus pessoalmente selou aquela entrada. E quando Deus sela algo, nenhuma força criada pode abrir sem sua permissão. Na tradição judaica, há um conceito chamado segulá, que se refere a tesouros especiais ou possessões particulares de Deus. Israel é chamado de segulá de Deus, mas objetos também podem ser segulá. A Arca da Aliança, por exemplo, era tão santa que tocá-la indevidamente resultava em morte instantânea. Será que a Arca de Noé era também uma segulá? Um tesouro divino que carregava não apenas vida, mas também um segredo que pertencia exclusivamente a Deus? Quando Deus fechou a porta, ele estava fazendo uma declaração. Estava dizendo que o conteúdo da arca estava agora sob sua jurisdição exclusiva, que nada sairia sem sua aprovação, e que nada entraria, nem mesmo espíritos desencarnados dos Nefilim, que foram mortos nas águas, nem demônios que tentassem invadir aquele espaço sagrado. A porta era o único ponto de entrada e saída. Uma porta, não duas, não três, uma, e Deus a selou. Isto nos lembra de outra porta mencionada nas Escrituras. Em João 10, verso 9, Jesus diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. A arca tinha uma porta através da qual a salvação vinha. E Jesus se identifica como a porta através da qual a salvação espiritual vem. Esta conexão tipológica é importante. A arca era um tipo, uma prefiguração de Cristo. Assim como a arca salvou 8 pessoas das águas do julgamento, Cristo salva aqueles que entram nele do julgamento final. Mas assim como a arca também continha algo que não deveria ser solto, será que Cristo também carrega algum fardo de contenção? Será que ele também mantém sob controle forças que, se libertadas, destruiriam tudo? Apocalipse 20, verso 1 a 3, descreve um anjo descendo do céu com a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prende Satanás e o lança no abismo, sela sobre ele, para que não engane mais as nações até que 1000 anos se completem. Depois disto, ele precisa ser solto por um pouco de tempo. Note que Satanás não é destruído. Ele é contido, selado, mantido em prisão temporária. Há um paralelo aqui. Assim como algo foi selado dentro da arca durante o dilúvio, algo será selado no abismo durante o milênio. A estratégia de Deus nem sempre é destruição imediata. Às vezes, é contenção até o momento apropriado de julgamento final. Quando as águas do dilúvio finalmente começaram a baixar e a arca pousou sobre os montes de Ararat, ainda assim a porta permaneceu fechada. Noé esperou. Ele enviou um corvo, que saiu indo e voltando até que as águas secaram. Ele enviou uma pomba, que voltou porque não achou repouso para seus pés. 7 dias depois, ele enviou a pomba novamente, e ela voltou com uma folha de oliveira. Mais 7 dias, e a pomba não voltou mais. Mesmo então, Noé não abriu a porta. Ele esperou. Gênesis 8, verso 15 diz: Então falou Deus a Noé dizendo: Sai da arca. Só depois deste comando direto é que Noé saiu. Ele não presumiu. Não decidiu por si mesmo. Esperou pela autoridade que havia selado a porta para dar permissão para abri-la. O que aconteceu quando a porta finalmente se abriu? A Bíblia descreve Noé,
sua família e todos os animais saindo. Mas será que foi só isso? Será que algo ficou para trás? Será que o prisioneiro do nível inferior foi deixado lá, selado para sempre dentro daquela estrutura de madeira que eventualmente apodreceria nos montes de Ararat? Ou será que Deus tinha outro plano? Será que anjos vieram e transportaram aquele ser para outro lugar de contenção? A Bíblia menciona Tártaro, um lugar de prisões nas profundezas, onde alguns seres caídos são mantidos. 2 Pedro 2, verso 4, diz que Deus não poupou anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou às cadeias de escuridão para serem reservados para o juízo. Talvez o prisioneiro da arca foi eventualmente movido para Tártaro, ou talvez ele ainda está lá, nas ruínas da arca, esperando pelo dia quando a arca será descoberta completamente, quando arqueólogos entrarão em seus níveis inferiores, quando os selos antigos serão quebrados sem entendimento do que estão liberando. Existem relatos de exploradores no Monte Ararat, ao longo dos séculos, que alegam ter visto estruturas de madeira nas regiões mais altas. Fotos foram tiradas, testemunhos dados, mas sempre há algo que impede investigação completa. Avalanches, instabilidade política, proibições governamentais. É como se houvesse uma proteção invisível ao redor daquele local, mantendo o segredo intacto. Comente o que você acha que realmente está escondido nas profundezas da arca, se ela ainda existe hoje. Capítulo 9. Depois das águas, o mal que sobreviveu. Quando as águas do dilúvio finalmente recuaram e a terra seca apareceu novamente, deveria ter sido um novo começo perfeito. O mundo havia sido lavado, toda a corrupção destruída. Apenas os justos sobreviveram. Era uma chance de recomeçar a civilização humana sem a influência dos Néfilim, sem as práticas ocultistas ensinadas pelos vigilantes, sem a violência que havia dominado a era antediluviana. Mas algo estava errado. Muito rapidamente, a maldade ressurgiu. Em Gênesis 9, apenas um capítulo depois do dilúvio, já vemos Noé embriagado e uma maldição sendo pronunciada sobre Canaã. Em Gênesis 11, vemos a humanidade se unindo para construir a Torre de Babel, um projeto de rebelião direta contra Deus. E ao longo do Antigo Testamento, vemos gigantes aparecendo novamente, práticas ocultistas ressurgindo, e as mesmas abominações que provocaram o dilúvio retornando de uma forma ou outra. Como isso foi possível? Se o dilúvio eliminou toda a carne corrompida, se apenas Noé e sua família sobreviveram, e eles eram justos, de onde veio a semente da corrupção? Há algumas teorias. Teoria 1. Mais anjos caíram depois do dilúvio e repetiram o erro dos vigilantes originais. Mas como mencionamos antes, Judas verso 6 indica que os anjos que abandonaram sua posição foram presos em cadeias eternas. Isto sugere que eles não estavam livres para cair novamente. Teoria 2. A genética dos Nefilim sobreviveu através de uma das esposas dos filhos de Noé. Esta é uma teoria controversa, mas alguns textos apócrifos preservam tradições que sugerem isto. Se verdade, explicaria como os gigantes retornaram tão rapidamente após o dilúvio. Teoria 3. O prisioneiro da arca. Se um Nefilim foi preservado vivo dentro do nível inferior da arca, seja como evidência ou por alguma razão que não compreendemos completamente, então sua presença continuou influenciando a humanidade após o dilúvio. Mesmo contido, um ser com poder espiritual pode projetar influência, seduzir mentes fracas, sussurrar conhecimento proibido para aqueles que se aproximam. Ou talvez a resposta seja mais simples e mais perturbadora. Talvez o problema não fosse apenas genético ou físico,
talvez fosse espiritual. Os espíritos desencarnados dos Nefilim, que se tornaram demônios quando seus corpos morreram, não foram destruídos pelo dilúvio. Água mata corpos, não espíritos. Então, depois do dilúvio, o mundo estava infestado com milhares de entidades demoníacas sem corpo, desesperadas para influenciar, possuir e corromper. Esta explicação faz sentido de muitas coisas que vemos nas Escrituras. Explica por que Jesus e os apóstolos gastaram tanto tempo expulsando demônios. Explica por que Paulo diz em Efésios 6, verso 12, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais da maldade. Explica por que o mundo continua corrompido, mesmo depois do julgamento do dilúvio. O dilúvio eliminou a primeira geração de Nefilim, mas suas almas imortais continuaram. E através de possessão, através de influência espiritual, através de sussurros nas trevas, eles continuaram seu trabalho de corrupção. Eles ensinaram novamente os segredos que os vigilantes haviam ensinado. Eles inspiraram práticas ocultas, sacrifícios humanos, adoração a falsos deuses, que eram, na verdade, manifestações demoníacas. E quando encontravam humanos com predisposição genética certa, talvez remanescentes diluídos do DNA Nephilim, que havia sobrevivido através de uma das esposas de Noé, eles podiam produzir gigantes novamente. Não tão grandes ou poderosos quanto os originais, mas ainda assim, formidáveis o suficiente para aterrorizar civilizações normais. Isto é porque vemos gigantes ao longo do Antigo Testamento. Og, rei de Bazã, cuja cama era de ferro e media 9 côvados. Golias de Gate, que media 6 côvados e 1 palmo, e que tinha 6 dedos em cada mão e pé, segundo alguns manuscritos. Os Anaques, que apavoraram os espias israelitas. Os Refaíns, os Emins, os Anzumins. Todas estas eram tribos ou indivíduos de estatura gigantesca que apareceram séculos depois do dilúvio. E não eram apenas gigantes físicos, eram gigantes espirituais também, no sentido de que carregavam poder demoníaco. Muitos deles eram reis de regiões onde a adoração demoníaca era praticada. Suas cidades eram centros de abominação espiritual. E quando Israel recebeu ordem de destruir completamente estas nações, não era genocídio arbitrário. Era cirurgia espiritual, removendo o câncer que ameaçava corromper toda a humanidade novamente. Mas nem todas estas linhagens foram completamente eliminadas. Algumas sobreviveram. Algumas se misturaram com populações normais. E suas influências continuam até hoje. Sociedades secretas que preservam conhecimento ocultista. Linhagens de sangue que alegam descender de reis antigos com poder divino. Práticas ritualísticas que ecoam os sacrifícios abomináveis do mundo pré-dilúvio. O dilúvio não foi o fim da guerra espiritual. Foi apenas o fim de uma fase. A batalha continua. E continuará até o julgamento final, descrito em Apocalipse, quando finalmente todo o mal será eliminado, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas despertem para esta realidade espiritual oculta na história bíblica. Capítulo 10. Os textos perdidos e as verdades escondidas. Muito do que discutimos até agora vem não apenas da Bíblia canônica, mas também de textos que foram excluídos, banidos ou simplesmente esquecidos ao longo dos séculos. Por que estes textos foram removidos? Quem decidiu o que era escritura aceitável e o que deveria ser suprimido? E mais importante, o que estavam tentando esconder? O livro de Enoque é talvez o exemplo mais famoso. Este texto antigo era amplamente lido e reverenciado nas comunidades judaicas e cristãs primitivas.
Judas, o irmão de Jesus, cita Enoque diretamente em sua epístola. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran, continham múltiplas cópias do livro de Enoque, provando que era considerado importante pelos essênios que preservaram aqueles textos sagrados. Mas durante os concílios da Igreja nos séculos IV e V, quando os líderes religiosos decidiram quais livros fariam parte do cânon bíblico oficial, o livro de Enoque foi excluído. Por quê? A razão oficial era que sua autoria era questionável, que era muito místico, que continha elementos que poderiam confundir os fiéis. Mas a razão real pode ter sido que Enoque revelava demais. Ele descrevia em detalhes explícitos o que os vigilantes fizeram, os nomes dos anjos caídos, os conhecimentos proibidos que eles ensinaram e o destino dos Nefilim. Ele expunha a realidade da guerra espiritual de uma forma que era inconveniente para autoridades religiosas que preferiam manter estas coisas misteriosas e sob seu controle interpretativo. A Igreja Etíope nunca removeu Enoque de seu cânon. Até hoje, cristãos etíopes consideram o livro de Enoque como escritura inspirada. E quando você lê Enoque junto com Gênesis, tantas coisas que são confusas ou vagas no texto canônico se tornam claras. Enoque fornece o contexto que Gênesis apenas insinua. O livro dos Jubileus é outro texto antigo que foi excluído. Ele reconta a história desde a criação até o Êxodo, mas com detalhes adicionais que não aparecem em Gênesis. Especificamente, Jubileus descreve como os anjos caídos ensinaram humanos a misturar espécies animais, criando híbridos. Descreve práticas mágicas em detalhes. E descreve o dilúvio não apenas como julgamento sobre humanidade má, mas como guerra contra forças espirituais que haviam invadido a dimensão terrestre. Os manuscritos do Mar Morto revelaram muitos outros textos que nunca entraram na Bíblia. Apocalipses, livros de sabedoria, comentários sobre profecia. Alguns destes textos descrevem batalhas entre anjos e demônios. Outros descrevem o fim dos tempos com muito mais detalhes do que o livro de Apocalipse canônico. Por que toda essa informação foi suprimida? Uma teoria é controle. Conhecimento é poder. Se apenas líderes religiosos oficiais têm acesso a textos que explicam realidades espirituais profundas, então as pessoas comuns permanecem dependentes desses líderes para a interpretação. Mas se todos tivessem acesso a Enoque, Jubileus e outros textos reveladores, as pessoas poderiam formar suas próprias conclusões, fazer suas próprias perguntas, desafiar narrativas oficiais. Outra teoria é proteção. Talvez alguns conhecimentos sejam genuinamente perigosos. Se você sabe os nomes dos anjos caídos, pode ser tentado a invocá-los. Se você sabe detalhes sobre rituais proibidos, pode ser tentado a experimentá-los. Talvez os concílios da Igreja estavam genuinamente tentando proteger pessoas de brincarem com forças que não entendem. Uma terceira teoria é a agenda. Diferentes grupos religiosos ao longo da história tiveram diferentes agendas políticas e teológicas. Textos que não se encaixavam na narrativa que queriam promover foram excluídos. Textos que apoiavam suas doutrinas foram incluídos. O cânon bíblico que temos hoje é resultado de compromissos políticos, tanto quanto de inspiração divina. Mas Deus tem uma forma de preservar o que Ele quer preservado. Os manuscritos do Mar Morto permaneceram escondidos em cavernas por quase 2000 anos e foram descobertos exatamente quando a humanidade tinha tecnologia para estudá-los extensivamente. Códices antigos em monastérios remotos estão sendo digitalizados e disponibilizados online. Textos que foram banidos agora
estão acessíveis a qualquer pessoa com conexão à internet. Estamos vivendo em uma era de revelação. Segredos que foram escondidos por milênios estão vindo à luz. E isto não é acidente, é providencial. Deus está permitindo que verdades ocultas sejam redescobertas porque estamos nos aproximando de um tempo quando precisaremos deste conhecimento. Se você quer ser parte desta jornada de descoberta, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma revelação. Capítulo 11. Os gigantes, que retornaram. Depois do dilúvio, a história dos gigantes não terminou. Ela apenas entrou em uma nova fase. Ao longo do Antigo Testamento, encontramos múltiplas referências a povos de estatura gigantesca que aterrorizavam as nações ao seu redor. Estes não eram mitos. Eram registros históricos de encontros reais com seres que não deveriam existir no mundo pós-dilúvio. Em Números 13, quando Moisés envia 12 espias para explorar a terra de Canaã, 10 deles voltam com um relatório aterrorizado. Eles dizem: "Vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos." Estes homens eram guerreiros experientes. Haviam saído do Egito, atravessado o deserto, visto milagres tremendos. Mas quando viram os Anaques, ficaram paralisados de medo. Quem eram os Anaques? Seu ancestral era Anak, cujo nome significa pescoço longo ou colar, possivelmente referindo-se à sua altura ou alguma característica física distintiva. Eles habitavam principalmente em Hebrom e nas regiões montanhosas ao sul de Canaã. Quando Josué eventualmente conquista a terra, a Bíblia registra que ele destruiu os Anaques de Hebrom, mas alguns sobreviveram nas cidades filisteus de Gaza, Gate e Asdod. É significativo que Golias de Gate, o gigante que Davi enfrentou séculos depois, era provavelmente descendente destes Anaques sobreviventes. 1 Samuel 17 descreve Golias medindo 6 côvados e 1 palmo de altura, aproximadamente 3 metros. Ele era um guerreiro profissional, cuja armadura pesava 5.000 ciclos de bronze, cerca de 57 quilos. Nenhum homem normal poderia carregar tal peso e ainda lutar efetivamente. Mas Golias não estava sozinho. Segunda, Samuel 21 descreve outros gigantes que os guerreiros de Davi enfrentaram. Havia Isbi-Benob, que tinha uma lança que pesava 300 ciclos de bronze. Havia Seife, outro gigante descendente de Rafa. E havia um guerreiro não nomeado de estatura extraordinária, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos no total, também filho de Rafa. Esta característica de 6 dedos é fascinante. Polide-actilia. A condição de ter dedos extras é rara, mas ocorre naturalmente em humanos. Porém, quando aparece concentrada em uma linhagem familiar de gigantes, sugere algo além de anomalia genética normal. Sugere que esta linhagem carregava marcadores genéticos únicos, possivelmente relacionados à antiga mistura Nefilim. Os Refaíns eram outro povo de gigantes mencionados frequentemente. Deuteronômio 2 descreve várias nações de gigantes que foram destruídas antes de Israel entrar em Canaã. Os Emins, que eram considerados Refaíns e eram tão altos quanto os Anaques. Os Anzumins, outro povo poderoso e alto, que também eram considerados Refaíns. E os Refaíns originais, que habitavam Bassã antes de serem destruídos. Og, rei de Bassã, era o último dos Refaíns. Deuteronômio 3, verso 11, preserva um detalhe curioso. Sua cama era de ferro e media 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura.
aproximadamente 4 metros de comprimento. Alguns argumentam que isto não significa necessariamente que Og era tão grande quanto a cama, mas por que fazer uma cama tão grande se não fosse necessário? O que todas estas nações de gigantes tinham em comum? Geograficamente, elas ocupavam principalmente regiões a leste do Jordão e a terra de Canaã. Espiritualmente, todas praticavam formas extremas de idolatria e adoração demoníaca. Os cananeus sacrificavam crianças a Moloque. Os moabitas praticavam prostituição ritual. Os amoritas tinham práticas ocultistas que Deus declarou terem atingido plenitude de iniquidade. Quando Deus ordenou a Israel para destruir completamente estas nações, não foi crueldade arbitrária, foi prevenção de contaminação espiritual. Estas pessoas carregavam linhagem genética e espiritual dos Nefilim. Permitir que sobrevivessem seria permitir que a corrupção pré-diluviana ressurgisse completamente. Mas Israel falhou em obedecer completamente. Repetidamente, a Bíblia registra que eles falharam em destruir completamente as nações que Deus havia ordenado. Eles fizeram tratados, casaram com eles, adotaram suas práticas, e as consequências foram devastadoras. Ao longo dos livros de Juízes, Reis e Crônicas, vemos Israel constantemente caindo em idolatria, adorando Baal e Astarote, praticando os mesmos rituais abomináveis que os cananeus praticavam. A linhagem dos gigantes eventualmente desapareceu dos registros históricos. Os últimos mencionados são os que Davi e seus homens derrotaram. Depois disso, não há mais menções de gigantes literais em Israel. Mas isto não significa que a influência espiritual terminou. Apenas foi subterrânea. As práticas ocultas continuaram em segredo. O conhecimento proibido foi preservado e passado através de sociedades misteriosas. E algumas pessoas até hoje alegam descender de linhagens reais antigas que remontam aos reis gigantes do mundo antigo. Deixe um like se você está vendo conexões entre o mundo antigo e os mistérios de hoje. Capítulo 12. O legado eterno da Arca. Então chegamos ao fim de nossa jornada através dos mistérios da Arca de Noé. Mas embora nossa investigação termine aqui, a história real continua. A Arca não é apenas uma relíquia histórica ou um símbolo teológico. É um lembrete perpétuo de verdades profundas sobre Deus, sobre julgamento, sobre salvação e sobre realidades espirituais que preferimos ignorar. O que a Arca nos ensina? Primeiro, ela ensina que Deus leva o pecado a sério. O dilúvio não foi uma reação exagerada. Foi resposta proporcional à corrupção que havia infectado toda a criação. Quando a humanidade brinca com forças espirituais que não entende, quando cruza fronteiras que Deus estabeleceu para nossa proteção, as consequências são cataclísmicas. Segundo, a Arca nos ensina que Deus sempre preserva um remanescente. Não importa quão profunda a apostasia, quão completa a corrupção, Deus sempre mantém alguns que permanecem fiéis. Noé e sua família eram apenas 8 pessoas em um mundo de milhões, mas estes 8 foram suficientes para recomeçar. Qualidade importa mais que quantidade no reino de Deus. Terceiro, a Arca nos ensina que salvação requer obediência precisa. Noé não improvisou. Ele seguiu as instruções de Deus exatamente. Cada medida, cada material, cada detalhe foi conforme especificado. Nossa salvação espiritual também requer que sigamos o caminho que Deus estabeleceu. Não podemos inventar nossos próprios métodos e esperar que funcionem. Quarto, a Arca nos ensina que algumas batalhas são invisíveis. A narrativa de Gênesis foca no físico: construir a arca, reunir animais, sobreviver às águas. Mas por trás de tudo isso, havia uma guerra espiritual.
Havia contenção de forças demoníacas. Havia proteção angelical. Havia uma dimensão que a maioria nunca percebeu, mas que era tão real quanto a física. E, finalmente, a arca nos ensina que algumas verdades são desconfortáveis, mas necessárias. Seria mais fácil apenas ensinar as crianças sobre um barco bonito com animais fofinhos e um arco-íris no final. Mas a história real é mais sombria, mais complexa e muito mais importante. Ela nos prepara para entender que vivemos em um mundo onde bem e mal estão em conflito constante, onde forças invisíveis estão em jogo e onde nossas escolhas têm consequências eternas. A arca física, se ainda existe, permanece escondida em algum lugar nos picos do Monte Ararat. Talvez um dia será descoberta completamente. Talvez seus níveis inferiores serão explorados e seus segredos finalmente revelados. Ou talvez Deus pretende que permaneça oculta até o fim dos tempos, até que não seja mais necessário conter o que ela continha. Mas a arca espiritual, o princípio que ela representa, continua relevante hoje. Vivemos em uma era que tem paralelos assustadores com o mundo pré-diluviano. Violência está aumentando. Práticas ocultistas estão se tornando mainstream. Fronteiras entre o natural e o sobrenatural estão sendo exploradas através de tecnologias como inteligência artificial, manipulação genética e interface cérebro-máquina. Estamos novamente brincando com forças que não compreendemos completamente. Deus julgou aquele mundo com água. Ele prometeu em Gênesis 9 que nunca mais destruiria a terra com dilúvio. O arco-íris é o sinal desta promessa. Mas 2 Pedro 3, verso 7, nos lembra que o mundo atual está guardado para fogo, não água. Um julgamento diferente está vindo. E assim como Noé foi avisado e preparado, nós também estamos sendo avisados através das escrituras proféticas. A questão não é se o julgamento vem, mas se estaremos prontos quando vier. Estaremos como Noé, justos diante de Deus, obedientes às suas instruções, preservados através do julgamento, ou estaremos como a geração que pereceu, ignorando os avisos, vivendo como se não houvesse consequências, apenas para descobrir tarde demais que havia? A arca de Noé era mais que madeira e betume. Era uma declaração profética. Era um testemunho que atravessa milênios, dizendo a cada geração: Deus é paciente, mas sua paciência tem limites. Deus é misericordioso, mas sua misericórdia vem com responsabilidade. Deus salva, mas salvação é oferecida nos termos dele, não nos nossos. E se havia um prisioneiro no nível inferior da arca, se havia algo contido lá que representava a corrupção máxima do mundo antigo, então, talvez isto também seja profético. Apocalipse nos diz que haverá um tempo quando Satanás, que está atualmente limitado em suas ações, será solto por um período curto antes do fim. Talvez o prisioneiro da arca era um tipo, uma prefiguração desta libertação final, quando o mal será permitido, sua expressão máxima, antes de ser destruído permanentemente. A história de Noé não é apenas história, é teologia, profecia e aviso. É um espelho que mostra a nossa própria era. E é um convite para escolher do lado certo antes que seja tarde demais. Então eu te pergunto, depois de tudo que exploramos juntos nesta jornada, o que você vai fazer com este conhecimento? Vai apenas seguir em frente, intrigado, mas não mudado? Ou vai deixar estas verdades transformarem como você vê o mundo, como entende as Escrituras e como vive sua vida? A Arca de Noé permanece como um dos maiores mistérios e maiores revelações da Bíblia, e seu legado continua, convidando cada geração a questionar mais profundamente, acreditar mais completamente
e viver mais conscientemente à luz de realidades que transcendem o visível. Se esta jornada tocou sua vida, inscreva-se para mais explorações das verdades ocultas nas Escrituras. Deixe um like para apoiar este trabalho. Comente suas reflexões e perguntas. E compartilhe com aqueles que precisam ouvir estas mensagens. Porque no fim, a história da Arca é nossa história. E o julgamento que ela representa ainda está por vir. Que Deus nos dê sabedoria para discernir os sinais dos tempos, coragem para ficar firmes na verdade e fé para confiar em sua salvação, assim como Noé confiou tantos milênios atrás. A arca foi selada por Deus. E aqueles que entram no refúgio que Ele provê serão selados por Ele para a eternidade. Esta é a promessa. Este é o legado. E este é o convite que permanece aberto até que, como nos dias de Noé, a porta finalmente se feche.